Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário. Então, olá, eu sou a Kátia Nascimento e falo do podcast Literatura e Outras Viagens. E hoje eu estou aqui novamente com o Pedro Albuquerque para me ajudar, porque eu ainda estou em Portugal e tem muita coisa que eu não sei de Portugal e o Pedro sempre me ajuda, não é mesmo, Pedro? Olá, boa tarde a todos. Eu não sei se sempre ajudo, mas eu tento. Sempre Às me vezes ajuda, sim. desajudo, mas bem, É, antes de introduzirmos a Joana, eu realmente achei que era interessante, uma vez que o podcast é ouvido noutros países, de uhum, darmos um bocadinho de palco, um bocadinho de luz a alguém que merece, não é? Que é o Fausto. E a ótimo. primeira coisa que me veio à cabeça foi uma citação de uma das músicas que eu mais gosto dele, que diz: O barco vai de saída, adeus ao cais de Alfama. A Joana e eu estamos em Lisboa, em sítios parados, eu estou em Alfama, e portanto, perdermos o Fausto comigo em Alfama. E veio-me esta música, O Barco Vai de Saída, e o barco dele vai de saída agora. E realmente foi uma pessoa memorável, talvez o maior letrista português de sempre. Fez parte daquele quase que um trio da música popular portuguesa, do Zeca Afonso, do Zé Mário Branco e o Fausto, portanto, os três maiores. E pronto, acho que fica a menção. Quem nunca conheceu Fausto ou a música de Fausto que vai conhecer, vale a pena. Os discos são muito bonitos e fica a menção a ele. Sim, hoje eu ouvi o Fausto e achei bem bonito mesmo. Não sei dizer agora qual foi o disco, mas foi muito bonito. Então, nós estamos aqui com a Joana Andion. É assim, Joana? Joana Andion. Sim mesmo, muito bem, sim, exatamente. Essa está a É, primeira. e eu fico muito satisfeita de te conhecer, porque eu estou aqui querendo conhecer escritores portugueses, né? Pedro me disse o teu nome e eu disse, não, então eu tenho que conhecer essa moça bonita. E Obrigada, muito também, obrigada. e também estou aqui com o livro dela, né, que se chama A Utopia Original de Se Nascer Humano. É o teu primeiro livro, não é, Joana? É o meu primeiro livro e muito Hum. obrigada pelo convite, em primeiro lugar, Cátia e Pedro. É um gosto de estar aqui e sim, é o meu primeiro livro publicado, sim. Então, conta para nós um pouquinho dessa história aí desse livro. Portanto, este livro, como disse, chama-se A Utopia Original de Se Nascer Humano. Na realidade, isto era um título que eu já tinha imaginado há muitos anos, porque quando comecei a escrever um romance com 16 anos, dei-lhe este título. Romance esse que nunca cheguei a acabar e que, sinceramente, não vou acabar. Eram outros tempos. E quando comecei a escrever poesia, e surgiu a ideia de realmente ser uma realidade poder publicar este livro. Lembrei-me deste título e pensei que poderia fazer todo o sentido, porque quando eu agrupei os poemas para publicar o livro, acabei por os agrupar naturalmente em quatro partes. Pensei que essas quatro partes, para mim, poderiam representar as quatro dimensões do ser humano. Portanto, este título, que já era pré-existente, não poderia fazer mais sentido para a estrutura que depois o livro acabou por ganhar. E estas quatro partes, são quatro dimensões que eu explorei no livro, que é a dimensão, portanto, a primeira parte chama-se O que é de todos, portanto, são temas que eu considerei que podiam ser agrupados em conjunto neste capítulo, porque são temas que creio que nos inquietam a todos, como é a liberdade, a arte, o crescimento, portanto, todos esses temas mais gerais. O segundo capítulo chama-se o que é de um, portanto, talvez esteja aqui mais a minha experiência individual, as minhas vivências, também as histórias que eu vi através dos outros que eu conheço e com quem me relaciono. Depois temos a dimensão talvez mais espiritual, portanto, o capítulo que chama O que não é da Terra, e depois o que é do mundo, que é um bocadinho a minha percepção do mundo exterior, e há muitos poemas sobre as minhas viagens e são poemas mais de observação do mundo, quando estou eu em modo de descoberta do mundo. E assim, em traços gerais, é a estrutura do livro e também a razão do seu título. Achei bem interessante essas quatro partes, porque na verdade elas acabam se integrando, né? Sim, Elas acabam se integrando, o que é teu, né? E o que é do mundo, e o que é de todos, né? E o outro exatamente. é O que é de um, o que é de acho um. que é a nossa. O que que é essa separação que tu fizeste? O que é de um e o que é Uhum. teu? O que é para ti isso? Ou seja, a primeira é o que é de todos, não é? Portanto, ou seja, lá está, como eu disse, estes temas que eu acho que são um bocadinho mais comuns a todo o ser humano, nós todos já pensámos sobre eles, quero acreditar. E depois o que é de um, que eu creio que é um reflexo
viagem mais interna, não é? Ou seja, são temas um bocadinho mais, refletem algumas vivências minhas, mas também vivências de outros que eu vi de perto, mas que são um bocadinho mais, digamos, se calhar individuais, ou seja, experiências mais específicas, mais particulares. E por isso chamei o que é de um, porque são experiências muito específicas, de ser humanos específicos, tanto eu como outros que eu conheço, e portanto fiz esta separação, ou seja, temas mais gerais e temas mais específicos, digamos assim, mas ambos, todos os temas vividos e percebidos pelo ser humano, não é? Lá está Sim. o título do livro, voltamos à mesma história, que é esta coisa do que é ser humano, não é? E por isso o livro diz a utopia original de se nascer humano, porque parece que andamos sempre a tentar definir e construir o que é ser pessoa, através de condutas sociais, de cultura, de uma forma como nos relacionamos, e às tantas isso, com o crescimento que vamos tendo e com as vivências, isso parece tudo um bocado utópico, não é? Porque temos tanta coisa cá dentro que não se fala e tanta. Normalmente gosta-se de falar da alegria, do estar bem, do bem-estar. Ninguém fala das nossas raivas, das nossas inquietações, das nossas tristezas e, portanto, é um bocadinho destruir esta utopia de pessoa perfeita que nós todos tentamos aparentar e ir às dimensões reais do que é ser humano e viver A a experiência. hipocrisia, né? A gente falava isso hoje, né, Pedro? Exatamente, sim. A hipocrisia. É um bocadinho As olhar várias por dimensões. dentro e não da aparência, não é? É utópica a aparência, vamos olhar para dentro e falar do que é realmente viver como ser humano. É um bocadinho essa a ideia do título. Eu sei que a Joana começou com a prosa e depois passou para a poesia e eventualmente volta à prosa, e portanto vamos fazendo estes caminhos entre as tipologias de literatura que depois acabam por ser sempre a mesma coisa. A estrutura pode ser diferente, mas a ideia base de escrever é a mesma. Nós estamos a assistir a um novo crescimento da literatura, nomeadamente na poesia da literatura feminina. Nós tivemos muita literatura feminina nos anos 80, nomeadamente com a Natália Correia, com a Sofia Uhum. Breiner, com imensas cabeças e hoje em dia nos últimos Hum. 5, 10 anos estamos a assistir a este renascimento na literatura feminina, nomeadamente com, talvez diria que a mais conhecida do momento, com a Filipe Leal, que também tem um programa de televisão, com a Francisca Uhum. Camelo e com outros, com outras neste caso. O que eu queria saber, ou o que eu gostaria de saber, a Joana, quais são as bases dela, as inspirações dela, se é que ela tem inspirações. Eu tive as minhas, né? Falo sempre de Sofia, a Joana terá as Sim, suas. falas muito de se ver, sim. Há algum escritor, pode não ser uma escritora, pode ser um escritor, pode ser Claro. alguém de fora e não português, mas eu reparo que há um grande ressurgimento da literatura e da poesia feminina nos últimos anos e tu fazes parte dela, não é? Desse Uhum. movimento moderno da poesia. Então, se tiveres alguma referência para deixar para quem nos está a ouvir. Olha, já disseste. Sim. Eu quando voltei a escrever e comecei a escrever poesia, estava numa fase que lia muito Filipe Leal. Também eu, na altura estava a ler Matilde Campilho, que eu gosto bastante, que é portuguesa, mas viveu muitos anos no Brasil. Aliás, não sei se ainda vive lá, mas vê-se na forma de escrever que tem muita influência do Brasil e tem imensas referências à vida dela no Brasil. É muito interessante, mas ela nasceu em Portugal. Portanto, diria que estas duas mulheres me acompanharam nesta fase em que eu comecei a escrever mais, que foi a Filipa Leal e a Matilde Campilho, mas especialmente a Filipa, diria. Eu lembro-me de acabar um livro da Filipa e de automaticamente ter que escrever, e isso é muito interessante, ou seja, era uma coisa quase orgânica, era uma inspiração muito direta, e é isso, e portanto eu recomendo muito a leitura da Filipa. Não a conheço, mas já ouvi dizer que é uma pessoa muito querida e, para além disso, tem um grande talento. Portanto, sim, deixaria estes dois nomes, creio. Por acaso, o último livro que li não foi poesia, foi prosa, tudo é Rio. Carla Madeira também é brasileira, Hum. também recomendo. Mas assim, de poesia, e especialmente a altura em que eu escrevi estes livros, foram estes dois nomes. Claro que também tem as bases que toda a gente tem, não é? Sofia, Fernando Pessoa, claro que sim, mas diria que naquela altura em que eu escrevi o livro, as minhas inspirações diretas estavam a ser estas duas mulheres, a Filipa e a Matilde. O que é interessante é ler o teu livro, porventura perceber alguma influência, mas não ser algo chapado, não ser algo colado à identidade da Filipa, que é ótimo, não é? Teres a tua própria identidade. Sim, sim, espero que não, espero que não se perceba que Não, não, não. como és Não, isso é parecida. ótimo. E todos nós precisamos das nossas bases para depois construirmos qualquer coisa connosco Sim, mesmos, não é? eu acho que o que a Filipa me deu, e a Matilde também um bocadinho, foi esta desconstrução de que a poesia tem que ser algo inatingível com palavras complexas que só alguns entendem. Ou seja,
apesar de obviamente existir imenso talento e da Filipe a escrever de forma brilhante, a verdade é que é tudo muito palpável, existem referências palpáveis, eu acho isso super interessante, ou seja, falar de Lisboa, do Teatro de São Jorge, de coisas específicas, palpáveis, Aproxima, né? Aproxima o leitor, né? aproxima. E não te retira a qualidade, que é uma coisa importante de dizer. Não retira a qualidade só porque tem referências mais cruas, mais diretas, mais palpáveis. Não tem. Eu ouvi essa semana a Adélia Prado, né? Sabe quem é a Adélia Prado, né? Que ela acabou de ganhar o prêmio Camões, né? Sim. Ela dizer, leiam, leiam, não se preocupem porque não vão copiar, não tem como copiar. Ela fez uma afirmação assim interessante que dificilmente a gente ouve alguém falar isso. Ela disse, não, tem que ler tudo, tem que ler os clássicos, tem que ler de tudo. A gente sempre Uhum. tem o estilo da gente, né? Acho que Sim, e por falar em cópia, eu sou advogada de direitos de autor, portanto é algo com que me relaciono todos os dias e, portanto, mesmo eu quando escrevo tenho muito esse cuidado, ou seja, sei que obviamente estou a ser motivada por inspiração, é assim que se cria, já existe um acervo cultural pré-existente a nós e isso faz parte e nós bebemos disso para depois produzir a nossa própria obra, não é? Mas é verdade, tenho muito presente essas questões todas do que é da fronteira entre a inspiração e de realmente já ser quase uma cópia da obra de outro e, portanto, por acaso é uma coisa que eu tenho sempre cuidado quando E escrevo. devemos dar os parabéns à Joana, que ela ganhou um prémio esta semana. Ah, obrigada. essa Não é? semana? É verdade, Sim, da advocacia. sim. A Joana é a advogada do momento, não é? Ah, E eu espero que seja a Bom, advogada do futuro. E já agora, será que a advocacia te inspira a escrever? Algum tema na advocacia? Será que há alguma ligação entre ambos os trabalhos? Achas que não? não. Seria mais romântico, se calhar que sim, mas não. Ou seja, eu gosto muito do que faço, é muito desafiante, ou seja, não sou uma advogada frustrada, meu Deus, fui Uhum. para a advocacia só porque sim. Adoro a área em que estou, porque se relaciona com a arte e, portanto, todos os dias eu lido com a produção do intelectual humano e é mesmo interessante ver como é que isso se protege, como é que o direito olha para a arte, como é que o direito olha para a proteção da arte, como é que o direito protege os autores, os artistas. Portanto, tenho muita sorte de trabalhar numa área que se relaciona com a arte e por isso também a escolhi e fui estudar. Mas diria que lá está, nós somos todos muita coisa e muito completos e muito complexos e portanto são duas dimensões diferentes da minha vida, ou seja, talvez me inspire vivências que eu experiencio no trabalho, mas do ponto de vista se calhar mais pessoal, de superação, dificuldades, etc. Isso inspira-me a escrever, mas não diria que o direito em particular me inspira a escrever. É uma dimensão muito mais pessoal minha, a escrita. E achas que Acho que podias faço dar uma boa algum, separação, por acaso. Uhum. Achas que podias dar algum conselho a alguém que está a começar, ou alguém que lançou um primeiro livro, como proteger os seus direitos, ou alguma Sim. informação em relação mesmo aos direitos de autor e às cópias? Às vezes as pessoas têm dúvidas se podem colocar algum verso de outro autor no livro, se é preciso fazer menção, se não é, essas coisas. Tens algum conselho que possas dar enquanto advogada nos direitos de autor em relação aos livros e à publicação? Claro que sim, ou seja, em primeiro lugar, registar, não é? Porque ainda que o registro de obras de arte não seja constitutivo, o que é que isto quer dizer? Não, o direito não nasce com o registro, que é diferente do que acontece na propriedade industrial, que é as marcas, as patentes, etc. Ou seja, o direito nasce na esfera jurídica do autor no momento da criação. Portanto, o registro não é necessário para existir o direito, no entanto, é muito prático e muito necessário para efeito de prova. Uhum. Portanto, eu própria, antes de falar com qualquer editora, que falei com algumas ainda, antes de publicar, o que eu fiz foi registar o que eu tinha escrito e o livro que eu ia apresentar às editoras e filo em data anterior de qualquer e-mail que eu tenha enviado à editora com o meu conteúdo. E isso em Portugal, portanto, existem institutos diferentes em cada país. Em Portugal, isso faz-se na IGAC, que é a Inspeção Geral das Atividades Culturais, e é muito fácil, faz-se online, e fica-se com uma data em que, ok, eu, autora, registrei este conteúdo neste dia e fica uma prova de que fui a primeira a ter contacto com aquele conteúdo. Não há nenhuma pessoa que tenha tido em data anterior contacto com aquele conteúdo e, portanto, eu diria que é perigoso enviar qualquer tipo de conteúdo nosso antes de o registar, sinceramente. Não que desconfiemos das editoras, mas é para proteção nossa. E depois, desde logo, o contrato com a própria editora, não é? Eu acho que eu sei que é difícil, nem toda a gente conhece advogados e tem que se pagar, etc. Mas na medida do possível, eu diria que é sempre bom ser visto por um advogado antes de assinarmos qualquer tipo de contrato. E sobre a cópia, a menção, sempre absolutamente necessária, a citação, a fonte, etc. Também dou cá uma dica muito prática, que é o artigo 75
do Código de Direito de Autor e Direitos Conexos português diz-nos as chamadas utilizações livres, ou seja, em que modos é que eu posso utilizar obras de outros sem pedir autorização. E tem lá requisitos muito específicos, não é? Porque a regra é não podes, tens que pedir autorização. Mas, por exemplo, a citação é uma dessas exceções que se encontra nesse artigo 75. A gente não pode nem, por exemplo, quero citar um pedaço da música do Chico Buarque, vamos supor. Eu não posso Sim, fazer ou isso. seja, pode citar desde que, por exemplo, ponha entre aspas Ah, sim, sim, sim. e referencie diz Faço que uma é do nota de Chico. rodapé. Exatamente. Ou seja, o importante é a citação ser bem Sim, feita, ou claro. seja, identificar-se o autor, neste caso o Chico, e a fonte de onde é Deixar que se bem claro tira. que não é meu Deixar bem aquilo. claro que não é nosso, Sim, exatamente, deixar bem claro que não é nosso. Isso é muito importante, sim. exatamente. Aliás, nós temos casos de livros em português, de poesia, que são respostas a outros poemas, não é? A Exatamente. Filipe Leal faz isso Sim. recorrentemente. Há Mas imensos isso é uma interação artística, ou seja, nós não estamos a copiar. Há Não. outra coisa muito importante para saber que em direito é as ideias não se protegem. Ou seja, aqui a questão não é tu copiaste a minha ideia ou tu copiaste a minha temática. Isto é um bocadinho complexo, mas a concepção de obra de arte no direito tem requisitos e só preenchendo esses requisitos é que existe proteção. E só copiando algum produto final que preenche esses requisitos é que eu estou a infringir a norma, não é? Claro. Requisitos estes que são um bocadinho subjetivos e difíceis, mas que se tem que demonstrar em tribunal, por exemplo. Às vezes eu penso sobre quando a gente escreve alguma coisa e manda para uma editora, Uhum. sabe? Sim. O que que vão fazer com aquela, se eu ainda não registrei? Aí a proteção única é realmente o registro prévio ao envio. É a mesma maneira Sim. de nos protegermos, porque depois a partir daí sai um bocadinho das nossas mãos, não é? Estamos a enviar pela internet, não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, É, eu sei que às vezes pode ser difícil, mas o registro também não é uma coisa muito cara e acho que vale sempre a pena. Se sim. não estou em erro, são 60 euros por obra, ou uma Uhum. coisa assim. Sim. No Brasil acho que é R$ 20, Pronto, no Brasil não tenho conhecimento, se eu mas não me não engano. costuma ser muito caro, sim, sim. Mas Mas faz voltando aqui para o teu A livro, literatura. Exato. a gente, a Eu gente, agora, a uma gente está advogada. querendo consulta, consulta Não, de mas depois, graça, Joana, de depois graça ainda podem. por cima. Não, mas depois pergunta-me. Eu tenho o meu número, pode-me ligar. Poder. Tenho sentido na pele o poder de nos bastarmos a nós próprios e depois querermos amar e ser amados, mas sem precisar, só por gostar de amar, sem necessidade. A necessidade intoxica. Não se ama em queda livre, ama-se atado. Até sublinhei ali. Não se ama em queda livre, ama-se atado. A gente não, eu sei que a gente não explica poema, né? Por alguma razão me tocou essa frase. Não se ama em queda livre, ama-se atado. O que que tu diz sobre esse poema, Joana? Este poema reflete uma fase em que eu ganhei um grande entendimento, que eu acho que se ganha quando se cresce um bocadinho, que é o de a primeira responsabilidade que temos na vida é para com nós próprios, não é? Isto soa um bocadinho egoísta, mas não é, porque só quando cumprimos essa responsabilidade é que nos conseguimos realmente relacionar de forma saudável com os demais, não é? E eu acho que este poema reflete esta minha grande lição e conclusão. Foi uma fase de vida muito transformadora. Na altura tive a necessidade de pôr por palavras esta experiência que eu tive de perceber, calma, eu só amo verdadeiramente ou me deixo ser amada verdadeiramente se me bastar. E o resto ser algo que vem livremente, porque me basto, porque me amo, porque me deixo finalmente ser amado. E não porque persigo, porque necessito, porque quero. E esta questão do quando se necessita, se quer, se força, está-se atado. E acho que veio assim um bocadinho desta conclusão a qual eu cheguei por experiências que tive, claro. E é isso. E esse é um livro que fala muito de relacionamento, né? De amor, enfim, são poemas de amor, né? Em Sim, sua maioria, né? alguns, sim. Na maioria, Sim, eu diria. ou seja, amor que não tem que ser romântico, não é? Acho que há aqui Tem. muito amor de outras Uhum. formas, amor de família, de amigos, Amor pela vida. amor pela vida também, exatamente. O amor move a vida, na minha opinião, não é? Isto pode soar assim um bocadinho clichê, mas acho que é a maior verdade de todas, não é? Portanto, Uhum. é o amor que nos move, logo era impossível não estar aqui amor, quando se fala do ser humano, não é? O oeste vai sempre cheirar a ti. Caminhamos para o sul.
É engraçado, muitas pessoas leem, gostam muito desse poema que é tão pequenino, mas tem sido Ah, esse o poema que mais me mandaram, porque é diz muita mesmo? coisa, não é? É pequenino, mas diz muita É, coisa. diz muita coisa. Bem, eu estou só a ouvir uma conversa bastante agradável de uma autora que sabe muito e que tem uma experiência de vida alargada e que é uma pessoa que viajou muito, tal como a Kátia, que viajaram muito, e portanto eu acho que a viagem faz parte deste percurso da criação literária e de outros tipos de criação de arte, não é? Quem não sai de casa, quem não sai de si próprio, da sua própria maneira de existir, acaba por não escrever uma obra, pode escrever um poema ou dois, pode escrever meio livro, mas nunca ultrapassa essa barreira. Acho que viajar é essencial. Muitas vezes viajar é andarmos na nossa rua e lermos as placas que lá estão, não é? É Vermos os verdade. números, vermos a tipografia dos números, vermos os anúncios que colocam nos postes. Às vezes viajar não é preciso ir para o estrangeiro, às vezes viajamos dentro da nossa própria casa, mas um autor e um escritor, nomeadamente um escritor, é alguém que tem uma memória profunda sobre as coisas, sobre um olhar de entendimento sobre a vida. E os autores, os escritores, neste caso, nós, eu acho que temos essa memória fundamental de passarmos pela vida, daquilo que vivemos, daquilo que queremos viver, quase como uma memória futura. E nesse sentido, a Joana, tendo viajado muito e tendo conhecido o mundo e continuar a conhecer, não é? Ainda falta muito para conhecer, sim. Ainda falta muito, tem um caminho enorme. Nesse sentido, parece-me que a literatura da Joana espalha essa vida, não é? Essa vida, esse conhecimento que se adquire com a viagem e com a aproximação de outras pessoas e de outras ideologias, etc. É um livro com essa profundidade, com essas bases boas da literatura feminina atual, que eu acho fundamental. Muita gente ainda está a escrever com as bases do século XIX, É que são verdade. importantes também, mas o que é mais importante é fazermos o caminho para a frente e não aqueles ganchos do século passado. Pronto, acho que já chega e, portanto, temos que nos arrastar, levar o caminho, puxar o caminho para nós. E a Joana tem feito isso na literatura. E se calhar estava na hora de perguntarmos dos projetos futuros. Da Sim, definir. e o romance que ficou pelo caminho, como é que é isso? Não vai voltar? O romance que ficou pelo caminho não vai voltar, porque a Joana já não, aquela Joana já não existe. No entanto, comecei outro há pouco tempo, mas eu tenho percebido que escrever um romance exige muito mais tempo do que escrever poesia, pelo menos para mim. E como eu tenho um trabalho que me exige muitas horas, acho que é assim um projeto mais a longo prazo, mas estou a escrever um novo livro de poesia. Só tenho a dificuldade, pronto, posso dizer isto é indiferente, mas não queria repetir o mesmo formato, no sentido de. E é difícil, eu não sei se o Pedro e a Cátia também sentem isto, sobre os próximos projetos. No fundo, para mim isto é tudo muito natural, eu nunca pensei o que é que eu quero transmitir na poesia, como é que vai ser o meu livro, ou seja, é orgânico, tenho uma urgência, eu escrevo e depois no fim olho e penso, olha, até se pode agrupar assim X e Y, e portanto tenho um bocadinho medo às vezes de voltar a ser natural e claro que os poemas são diferentes, mas se calhar o formato é um bocadinho igual e portanto ainda estou aqui um bocadinho bloqueada com essa questão, mas estou a escrever, agora estou concentrada em escrever, ter tempo para isso, deixar-me inspirar, o que o Pedro estava a dizer, podemos viajar na nossa rua. Temos que estar atentos, ser pessoas observadoras, pessoas que contemplam, que tiram tempo para contemplar, isso é muito importante. Às vezes no escritório, parece assim, a coisa, o ambiente mais anti-inspiração, um escritório de advogado. Eu já escrevi muitas vezes no escritório, porque há um colega que diz alguma coisa que nos ecoa, porque há uma situação qualquer que nos inspira, e isso também acontece. E acontece no autocarro, e acontece a ir para casa, no nosso dia a dia, e depende de estarmos atentos ao mundo exterior e de sermos pessoas que são observadoras nesse sentido e que têm vontade de viajar nesse sentido. E portanto, agora estou concentrada em escrever e depois. Acho que logo se vê quando tiver o número de poemas suficiente outra vez, como é que formato é que vou adotar e o que é que vou querer transmitir, mas acho que ainda estamos aqui no passo prévio que é o escrever. Escrever naturalmente, sem calculismos, sem pensar, sem escrever e depois ver o que é que a escrita também me deu a mim, não é? Em primeiro lugar, antes Sim. o que é que vai dar aos outros. Vou utilizar este verbo, que não é um verbo particularmente bonito, mas que é regurgitar. Eu acho que nós nunca regurgitamos aquilo que escrevemos no passado, seja um romance ou uma poesia ou o que for, porque tudo, nada se perde, não é? Como diz o outro, nada se perde, tudo se transforma. Uhum. O romance que nós escrevemos aos 16, eu lembro-me do primeiro romance que eu comecei a escrever aos 10 e eu nem sabia o que era um romance. E quem eu lesse notaria perfeitamente que não sabia o que era um romance, que eu ainda tenho guardado numa disquete, alguns.
mas nunca o perdi. E nunca o perdi porque o nosso trabalho é um trabalho de acrescentar. Ao mesmo tempo que é um trabalho de desconstruir, é um trabalho de acrescentar. E aqueles romances todos passados que nós não vamos publicar, de qualquer maneira, vamos sempre buscar algumas frases, algumas temáticas, algumas ideias, alguns verbos, alguma conjunção de palavras que nos servirão para o futuro, não é? Claro, sim. Eu fui Portanto, buscar o título do livro, esse romance ou dos até o 16 título. anos. Então, podemos não publicar, sei lá, 80% daquilo que escrevemos, Uhum. mas esses 80% irão estar nos outros 100% que irão ser publicados, de uma maneira ou de outra. Nunca se perde totalmente algo que não é publicado. Às vezes há aquela urgência de eu escrevi, eu tenho que publicar. Não temos que publicar, temos que perceber se é aquela a nossa ideia que queremos transmitir e, mais tarde, podemos reciclar as ideias. Eu acho que o trabalho do escritor é esse, de reciclagem de ideias. Não é só de... Claro que nós temos estes momentos, como tu tens, de ouvir alguém dizer uma frase que parece incrível e que resulta depois num poema ou num texto ou numa crónica, ou o que for. Mas depois é isso, é essa reciclagem de material antigo, da nossa própria personalidade que se vai multifacetando, que vamos crescendo, vamos abrindo o leque das emoções, mas nunca esquecemos verdadeiramente a origem. E, portanto, o nosso primeiro romance, ou o segundo ou terceiro, mesmo que não seja publicado, eu acho que é aquilo que acrescenta para depois nós termos uma base e uma formação quase que superior ao comum mortal que escreve, não é? Depois de entrar na escola. É essa formação dos vários romances. O Lobo Antunes, eu acho que o Lobo Antunes escreveu 5 romances, julgo eu, 5 romances antes de publicar o primeiro. E o que acontecia é que ele deitava os romances no final para o caixote de lixo. E o último, que foi o primeiro publicado, foi encontrado no lixo por um amigo que gostou tanto que correu as editoras por ele e que publicou, e que depois foi o sucesso que foi. Foi um sucesso estrondoso, né? O livro que vendeu mais no ano, acho que 81 ou 80. E ele ia deitá-lo para o lixo e ia escrever outro, mas ele escreveu vários romances até que alguém publicasse o primeiro. E este teu romance dos 16 anos, eu acho que pode não sair o que lá está literalmente, mas sairá alguma coisa. Vamos sempre fazendo uma reciclagem, uma desconstrução para construirmos para a frente. Claro. Portanto, é ótimo. São tijolos na nossa construção, claro que sim. É ótimo, acho que faz parte do processo não publicar para publicar depois uma coisa melhor. Sim, até porque, claro, que se estivermos a falar de pessoas que vivem da escrita, o que eu vou dizer não se aplica, mas a verdade é que a motivação da escrita não é a publicação, não é? Nós sabemos disso. Claro que quem vive da escrita, o caso muda um bocadinho de figura e tem isso mais em vista, mas pelo menos o meu é uma coisa muito anterior à publicação, não é? É um mecanismo, é quase uma urgência, é orgânico. Pronto, faz parte de Lembras-te quando nós. começaste a escrever? Aconteceu-nos escrever. Acho que é isso. Eu gosto de pensar assim, aconteceu-me escrever, como acontece a outros pintar, como acontece a outros Sim. tocar. Eu E acho isso é também que grande. a gente nunca se pensar assim naquele primeiro livro lá que a gente publicou, parece que não é bom, né? Não é tão bom. Ah, aquilo lá que eu fiz há 10 anos, 20 anos. Meu Deus, como é que eu escrevi aquilo, né? Sim, às vezes não nos identificamos E com o que quando a estamos. gente termina, eu me lembro quando eu fiz a minha dissertação de mestrado, que quando terminou, eu disse, meu Deus, eu podia começar de novo, né? Esse texto. Então, Sim, eu acho que a gente nunca está satisfeito. Eu acho que isso aí faz parte da criação mesmo. A gente não se sim, claro. satisfaz, né? Tu escreve um capítulo de um romance, aí no outro dia, para continuar aquele capítulo, tu lê de novo e tu vai começa a arrumar lá de cima, né? Eu acho que é uma coisa é até intrigante isso, porque é como se fosse uma coceira, né? Aquilo não Sim. para, e não para, e não para. É É uma muito louco, inquietação né? É uma permanente. inquietação, é uma inquietação. É muito. Eu acho que tem a ver também com o facto, quase como no desporto, em que antigamente tínhamos o Eusébio, para usar aqui uma analogia do futebol, antigamente tínhamos o Eusébio sozinho no campo, depois dos treinos, com uma só bola, a treinar os livres. E, portanto, sempre que chutava, tinha que ir ao fundo do campo buscar a bola para voltar a chutar. E passava horas e horas e horas e horas. E nós vamos ver, e os livros do Eusébio, quase sempre que ele chutava era golo. E nós, quando escrevemos, sempre que escrevemos uma página, nós ficamos melhores do que na página anterior. 10 anos de Sim, a escrita páginas. também se É, trabalha, não é? 10 anos de página é muita coisa. Acho que nós, sempre que escrevemos, no dia a seguir, estamos a escrever melhor do que no dia anterior. É, Nunca A escrevemos escrita melhor. trabalha-se, como é óbvio, sim. É um trabalho, É sim. verdade, é um trabalho. sim, é um trabalho, não, essa coisa de dizer que é só inspiração não é. Não, 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 é um trabalho, claro. E Não custa. pode, né? Nem pode ser, né? Porque senão E precisa de dedicação, claro. é tijolo por tijolo, num desenho Exato. lógico, já dizia o Chico Buarque, né?
Exatamente. Então, meus queridos, estou gostando bastante dessa conversa informal, né? Como eu gosto sempre de conversa informal. E me diz onde a gente te encontra, Joana. As tuas redes, o teu livro. Ou seja, portanto, o meu livro é da editora chamada By the Book, e portanto podem comprar o livro no site da editora, podem comprar o livro na Almedina. Neste momento não está na FNAC já, portanto eu acho que neste momento na minha página de Instagram, o meu nome é Joana Pérez com Z Andion, eu vou só soltar porque o meu apelido é difícil. ANDION na página de Instagram, tenho na bio o link do livro, na página da editora By the Book e neste momento na Almedina também. E depois em livrarias mais pequenas, confesso que não sei de cor, mas sei que existe em livrarias físicas mais pequeninas e pronto, mas é super fácil de comprar online. E Portanto, na contigo Almedina também, né? sim, sim, comigo também Contigo também. no link da minha página de Instagram. Está logo na bio, lá o link. E E pronto. tu, Pedro, as tuas redes, diz aí para nós. Antes de dizer as minhas redes, nós temos que fazer uma menção às ilustrações que estão no livro da Joana. Pois São umas temos. Ah, ilustrações muito bonitas. sim, sim, Tens toda a sim. razão, é verdade. Obrigada, Pedro. As ilustrações são de uma grande amiga minha que se chama Camila Contreras, que neste momento vive em Barcelona e é uma grande arquiteta e teve o cuidado e o amor de me fazer estas ilustrações. Foi assim um trabalho. Camila um dia foi à minha casa e o livro ainda nem sequer tinha sido publicado nem enviado e basicamente eu tive-lhe a ler poemas e ela escolheu os que ecoaram mais e foi para casa com os poemas e desenhou estas ilustrações. E a capa, também tenho que dizer, é um extrato de um quadro, quase uma citação de um quadro, não é? Porque não é o quadro todo, também de um amigo meu que se chama José Coimbra, e portanto temos aqui dois autores também neste livro, não sou só Uhum. eu. Portanto, obrigada, Pedro, por te lembrares disso, tens toda a Tá, razão. tá aqui no É final sempre, do é sempre livro. bom, é sempre bom esta junção de artes, não é? As artes complementam-se umas às outras. Mesmo, sim, sim, sim. E faz todo o sentido. Ou Sim. seja, e a música, ou seja, a música também está presente neste livro, porque a música também é uma arte muito presente na minha vida e, portanto, eu não tenho imagem, mas existem alguns QR codes, por exemplo, na página 64, estou aqui a abrir, existem QR codes no livro que, no fundo, se pode ler e direcionam uma música específica que me faz sentido que esteja presente nestes poemas específicos. Para o leitor, ao ouvir enquanto lê, ou porque eu escrevi ao som daquela música, ou o que seja, por exemplo, da página 64, é porque eu menciono a Maria Guinness e, portanto, temos aqui uma citação, que é: tal como Maria Guinness, eu sei que trocaria a minha vida por um dia de ilusão. E é uma frase e uma música que ela interpreta, e portanto eu quero que ele dá para essa música. Portanto, também este detalhe da música no livro para mim foi importante e foi a maneira que arranjámos, não é? Porque ainda não abrimos livro e sai som, um dia vai acontecer, e portanto foi a maneira de colocar também a música através dos QR codes. É um livro, Muito legal. além de ter boa poesia, é um objeto, não é? É um objeto de arte, com pintura, com Quero ilustração, acreditar que sim, e gosto música. que vejas isso. É Mas mais do sim, que foi a poesia. ideia. Sim, sim, Muito sim. bom. E já Agora, agora, Pedro, pode falar. pronto, qualquer pessoa me pode encontrar nas redes sociais, sobretudo no Instagram, não é? pedroalbuquerque.lit, lit de literatura, e quem quiser falar, eu normalmente respondo. Quando tenho tempo, respondo sempre. Portanto, pedroalbuquerque.lit no Instagram. É isso. Eu finalmente percebi o que era lit. Ainda não Lit de tinha literatura, percebido. exatamente. Então tá, vamos acabando por aqui. Eu agradeço vocês, agradeço, Joana. Foi muito Eu que prazer te agradeço, conhecer. Gostei muito do teu livro. Gostei, igualmente, adorei essa ideia aqui. Eu não tinha reparado isso, dos que QR aquele codes. QR Code é da música. Uhum. Vou copiar. Pode copiar. As ideias não se protegem, como eu disse, portanto, olha, pode copiar. Achei muito bacana mesmo. Então, eu vou terminar por aqui. Agradeço a todos, agradeço o Pedro, a Joana e até a próxima. Eu agradeço pelo convite. Muito Des- obrigada. Podcast Literatura e Outras Viagens. Eu sou Kátia Nascimento e este é o seu canal literário.